Fala galera, Luan aqui, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o segundo episódio da quinta temporada de Riverdale. Não esquece, já chega deixando o seu like aí para ajudar a gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo nosso e já deixa um comentário aí pra gente, o que vocês estão achando da quinta temporada de Riverdale. Bom, para facilitar um pouco o entendimento do vídeo, eu separei ele em arcos. Separei o arco do Art, o arco da Verônica, o arco do Jughead da Beth e o arco da Cheryl. Vou começar falando do arco do Art. A gente viu, ele teve a luta que decidia se ele ou o namorado da amiga da Verônica levava vaga lá pra faculdade da Marinha. E acabou que ele perdeu essa luta. E no final do episódio ele recebeu um vídeo, é uma reilustração da cena que ele teve com o Blackwood lá na primeira temporada. Então ele já começou esse episódio muito nervoso, batendo no saco de pancada, e durante o episódio a gente viu que foi aumentando ainda mais essa raiva dele. Foram acontecendo várias coisas. A gente teve a cena que eles iam experimentar a Becca na formatura. E ele foi extremamente grosso com a Verônica, porque ele teve que fingir que ainda estava namorando ela, que eles tinham terminado no episódio 1. Ele foi extremamente grosso com a Verônica, com a Beth e foi embora. Depois teve uma cena na academia que o Hiram foi tirar satisfação com ele, porque ele traiu a Verônica. E ele ficou nervosíssimo, quase saiu no soco com o Hiram. Se não fosse o Sr. Keller separando os dois, eles iam sair no murro. E nisso ele acaba expulsando o Hiram da academia. Depois a gente teve a cena que a mãe dele fala que eles precisavam comparecer lá no julgamento do pai do menino que causou a morte do Fred. Ou se eles não quisessem, eles poderiam escrever uma carta pra ser um pouco mais tranquilo o julgamento pro cara, né? E o Art já tá nervoso com tudo que tá acontecendo, isso é mais um motivo pra ele explodir. Tanto que durante o episódio ele recebe a visita do pai do menino. E o pai do menino fala que o menino acabou se responsabilizando, né, pelos atos dele, e ele vai ser julgado como um adulto normal. Então ele pediu se ele não poderia escrever a carta pro julgamento ser um pouco mais tranquilo. E o Art estoura, fala que se fosse o contrário, ele não deixaria uma pessoa pra morrer, enfim. Esse episódio pro Art, acho que foi o ápice do nervosismo, porque todas as coisas que são meio que o demônio deles ficaram tudo junto. Ele tinha terminado com a Verônica, o negócio do Blackwood lá, que teve a cena que o pai dele levou um tiro, toda essa parte de mexer com o assassinato do pai dele de novo, acho que mexeu muito na cabeça dele. Depois a gente viu que a Mary achou a fita que ele recebeu e ela assistiu e ela ficou em choque. E ele chegou em casa puto, falando que não queria mandar essa fita pra polícia, não queria fazer nada e acabou estourando a TV, loucaço. E acabou que a Mary ficou em choque. Ela falou, mano, o que esse moleque tem, né? Aí ela chamou o tio dele, o tio Frank. Quando o tio dele chegou, ele tava socando lá o saco de pancada e ele acabou com o tio dele. Falou que o tio dele era um bosta, que foi embora, fugiu, que não era homem o suficiente. Não foi exatamente com essas palavras, mas mais ou menos isso que ele falou. E nisso o tio dele falou, meu, pode me bater, me soca aí, joga essa raiva pra fora. E aí ele começou a socar o tio dele, até que ele caiu no chão, assim, em choque, pediu desculpa e tal, se acalmou. E depois, quando eles estavam conversando, o tio Frank falou que ele não foi lá só pra ajudar o Art, né? Ele também ia se entregar pra polícia e pediu pra mãe dele ser a advogada dele pra ajudar ele nisso. Aí eu acho que o tio dele foi um alívio pra ele, assim, acho que é a família dele, né? A parte, talvez, mais viva que ele encontre ali do pai dele, da família dele. Então, acho que ele se sente um pouco mais acolhido, ele se sente um pouco mais próximo do pai dele, com o Frank. Então ele ficou um pouco mais tranquilo, ele conseguiu escrever a carta, entregou a carta pra mãe dele entregar lá no julgamento. Ele foi visitar o túmulo do pai dele, então ele acabou ficando um pouco mais tranquilo. Bom, falando agora um pouco do arco da Verônica. Acho que o arco da Verônica foi um pouco interessante, porque tivemos algumas resoluções, né, nos Lodge. Bom, no começo do episódio, a Verônica foi encurralada lá nos fundos do Pops, pelos Malloy, que é aquele pessoal que ela tava tendo treta lá com o Rum. Acabou que o pai dela foi se envolver e matou um cara e não contou pra ela, né? Só que esse cara falou assim, a gente tá aqui por vingança, seu pai matou um de nós e a gente vai se vingar dele. Só que a Hermosa aparece, mata os três e salva a Verônica. Nisso, depois, quando elas voltam pra casa, elas conversam com a Hermione, explica pra ela que o Hiram não mudou nada, que ele ainda continua matando as pessoas, continua fazendo bosta, né? Que elas querem que ele se aposente dos negócios, porque ele precisa se cuidar.
cara tá doente e fica batendo em todo mundo loucamente. Então elas acabam resolvendo conversar com ele. Quando elas conversam com ele, o cara surta, né? Ele fala pra elas irem embora, não sei o que, fica putaço lá. Então elas acabam fazendo um plano juntas. E a Verônica conta que da outra vez que ele chegou todo ensanguentado, não sei o que, ela foi e ajudou ele e tal. E a Hermosa falou, a gente vai fazer um esquema e ele vai chegar todo ensanguentado e você não vai ajudar ele. A gente vai falar pra ele que ele precisa parar com isso e tal. Então, meio que ela contratou umas pessoas pra bater nele lá e tal, pra ele levar uma surra, e quando ele chega todo ensanguentado pedindo ajuda pra Verônica, a Verônica fala, não vou te ajudar, você parece um cachorro, que você precisa lamber suas próprias feridas, você precisa aprender a não ser desse jeito e tal. E meio que acho que isso fez um pouco de diferença lá na cabeça dele, e no outro dia ele, na mesa do café da manhã, conversou com elas, falou, não, beleza, eu vou dar uma aposentada, vou tirar umas férias e tal. E a Verônica falou, então beleza, eu vou pra faculdade, a moça cuida dos negócios da família. E a Hermione falou, o quê? Quero divórcio, vou pra Nova York, que eu tenho minhas coisas pra fazer também. E errado ela não tá, né? Porque a Hermione, puta que pariu, uma mulher pra aguentar tudo o que ela aguenta com o Hiram, meu Deus do céu, mano. Bom, agora falando um pouquinho do arco da Cheryl nesse episódio. No começo do episódio tem um diálogo dela e da Toni, meio que ela fala meio ironicamente, tá tudo bem, não sei o que, mas não tá tudo bem. Dá pra ver na cara da Cheryl que ela tá chateada com a situação toda lá do baile, com a Toni, das avós da Toni, né? E durante o episódio, a Cheryl faz uma reunião lá, via chamada de vídeo com a família dela, e o plano dela é o quê? É vender uma parte das terras dos Blossom pra ela poder reabrir a fábrica. Só que a família dela não concorda, fala que eles não vão reabrir nada e que eles não concordam com ela, porque ela matou... Esqueci até o nome lá, né? O tio dela e não sei o quê. Aí beleza, aí ela fica puta e ela vai falar com quem? Com a mamãe, Penelope Blossom. E aí ela conversa com a Penelope, explica a situação, fala que ela queria reabrir a fábrica, não sei o quê, e depois, mais tarde, todo mundo morre do nada, envenenado. E a Penelope fala pra ela, agora o caminho tá livre pra você, você pode fazer o que você quiser. Eu acho incrível nessa família Blossom que, mano, morre, todo mundo se mata e... A Cheryl matou o tio dela lá, junto com a Toni, depois ela sumiu com o corpo, ninguém procura, ninguém vai atrás, não existe xerife, não existe polícia, não existe FBI. Nesse caso, eu fico chocado com esses arcos dos Blossom, mano, que morre todo mundo. Eles são, eu acho muito bizarro, assim, a casa deles cheia de velas, assim, eles são muito bizarros, assim, eu acho. E a polícia, tipo, X... É engraçado isso, mano. Bom, agora vamos pro arco que eu acho que é o ápice, né, do episódio, o arco mais esperado, assim, que mais teve plot twist, que é o arco do Jughead e da Beth. Bom, lá no começo do episódio, a Beth tá dormindo e recebe a ligação do Brett, lá da prisão, e ele fala que precisa falar com ela, que ele precisa contar uma coisa, mas tem que ser ao vivo, não sei o quê. Beleza. No outro dia, ela e o Jughead vão lá pra conversar com ele, pra ver o que ele quer falar, e ele tá morto. Ele tá morto e eles não sabem o que ele queria falar com ela. Na autópsia do Brett, além das facadas, né, que ele tomou, arrancaram os 2 olhos dele, mano. Bizarro. Jug, a Beth e o Charles, né, que é o irmão da Beth, lá do FBI, eles acham que o David, o cara lá da locadora, lá dos filmes estranhos lá, eles acham que ele tem alguma coisa a ver com a morte do Brett. Mas em seguida, eles descobrem que o cara tá morto. Eles veem lá o corpo do cara lá pendurado... como se fosse, parecia suicídio, né? E tava com a plaquinha lá do God is Watching, que é a mesma placa lá do final do primeiro episódio. Então eles acham que o David que tá fazendo as fitas, né? Então eles falam, puta, o cara fez tudo isso, matou o Brett, não sei o que, e se matou. Depois a gente teve a cena da notícia que o Jug passou na Universidade de Iowa e mostra a cara da Jelly Bean meio estranha, meio tipo... Depois à noite a Beth recebe outra ligação de madrugada, e é da dona dessa vez. E ela tá toda desesperada falando, estão atrás de mim, já mataram o Brett, mataram a Joey, estão atrás de mim, não sei o que. E a Beth fala, para de ser louca, não sei o que, não acredita nela. Aí no outro dia a Beth, pra confirmar, liga na casa da Joan e fala lá com alguém, eu não sei se é alguém da família dela, e confirma que realmente ela morreu. E ela fica... Pô, a dona falou a verdade, então tem alguém matando o pessoal lá da escola que o Jug estudava. Depois, os Cooper Jones recebem outra fita, então eles já deduzem que não é o David que estava enviando as fitas, né? A pessoa continua enviando as fitas. Só que essa fita é um pouco mais macabra, porque agora a fita foi gravada dentro de casa, mostra os cômodos da casa, mostra eles dormindo à noite. A pessoa gravou com eles dormindo à noite, então eles ficaram em choque, mano. Em choque e acabaram saindo da casa e foram lá pro hotel do Five Seasons pra passar a noite. Só que nisso, o Jug e a Beth começam a
a colocar os pontos nos is, começam a pensar, e aí eles concluem que o Charles que tá por trás de tudo isso, porque ele é o único que tem essas informações, né? Então eles chamam o Charles pra casa deles, eles vão pra lá e a Beth descobre que tem um grampo no telefone. Então tem alguém grampeando o telefone deles. Então ela já conclui que é o Charles. Porque lá no Halloween eles acabaram grampeando o telefone pra saber de onde vinha a ligação que estavam fazendo lá pra Beth. Então a Beth já chega falando pra ele, falando assim, você grampeou nosso telefone. O que tá acontecendo, mano? Ele fala, foi por proteção da família, não sei o quê. E aí ela começa a falar, você matou o Brett, você matou a Joan. E ele confirma que matou eles. E a Beth fala, você é um serial killer, não sei o quê. Ele fala, eu só mato as pessoas ruins na cabeça dele, né? E aí ele confirma que também matou o David, mas não é ele que faz as fitas. E nisso a Beth junta as peças e fala, o Tiki que matou o Brett dentro da prisão. Vocês são namorados, tipo, vai ter um dos plot twist, né? Eles são namorados. E a gente tinha visto na 4ª temporada que eles tinham uma ligação, ele visitava o Tiki, só que a gente não sabia que ligação era essa, a gente sabia que era uma ligação amorosa. Depois disso a Beth fala, você vai pra prisão, não sei o quê. E na hora de dormir, ela e o Jug começam de novo a ligar os pontos, a montar o quebra-cabeça. E o Jug fala, mano, quem que tenha todas as informações pra criar esses crimes, né? Esses crimes que já aconteceram, recriar nas gravações. E ele fala, mano, só pode ser a Jelly Bean. E aí ele vai perguntar pra ela e ela confirma, sim, a Jelly Bean que tá fazendo as fitas e recriando esses cenários de crimes, e eu achei isso chocante. Primeiro porque, mano, é uma criança, como que uma criança pensa em tudo isso? Eu não sei, eu tô achando que, na verdade, ela não seja a pessoa por trás de tudo mesmo. Eu acho que tem alguém, mano, que tá atrás de tudo, porque é uma coisa muito dark, acho que muito esquisita pra uma criança, mesmo sendo Riverdale. Eu acho que uma criança... A criança tem que estar muito atordoada pra fazer uma coisa dessa. E aí a gente vê a cena que o Jug explica pro pai dele tudo o que aconteceu. Então, pelo que ele falou, a JB, ela começou a fazer essas fitas pra criar um mistério pro Jug não sair de Riverdale, pra ele não ir pra faculdade, porque ela não queria que ele fosse embora. Então ela começou a fazer essas fitas com a ajuda do Rick. O Rick é aquele menino lá da 3ª temporada lá, que o Art ficou um tempo lá com ele, que ele tentou matar o Art e tal, que tinha todo aquele lance lá do jogo do rei do Gargoyle King lá, e aí ele começou a ajudar ela, e eles chamaram crianças da academia do Art também pra ajudar. Então eles criavam todo o cenário e gravavam, fingiam que tava matando alguém. E eles usavam aquele chalé abandonado dos Lodge como esconderijo. E aí o Jug fala, ela leu minha história lá no notebook sobre o Mr. Honey lá, que eles matavam ele na história, não sei o que, e ela recriou essa cena imaginando também. Então eu acho muito bizarro, mano, muito bizarro isso. Sinceramente, eu acho que não vai ser isso o desfecho desse negócio das fitas. Eu acho que vai ter mais coisa, porque tudo bem, ela recriou as cenas do crime e tal, mano, mas por quê? Tipo, por que ela ia mandar pro Art aquela cena do Blackwood? E tipo, mano, não faz sentido na minha cabeça, não faz. Eu acho que vai ter uma pessoa por trás de tudo, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa realmente, tipo, adulta, né? Que queira fazer mal pras pessoas, não que seja apenas uma brincadeira de criança, porque se for só isso, eu acho que é muito fraco, muito fraco. E praticamente eles resolveram no 2º episódio o mistério da temporada. Muito estranho. Bom, essa foi minha review sobre o 2º episódio da 5ª temporada de Riverdale. Dei algumas opiniões também sobre o episódio, o que eu achei. Acho que foi um episódio bom, apesar de algumas coisas eu não concordo, ou eu não acho que vai ser do jeito que parece que vai ser. Mas eu tô ansioso pro 3º episódio, eu espero que o 3º episódio seja melhor ainda. Semana que vem vai ter mais vídeo, eu vou acompanhar essa temporada com vocês, vou fazer review semanal. E não esquece, já deixa o like aí embaixo pra ajudar a gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e deixa um comentário o que você acha dessa teoria toda aí, da Jelly Bean tá por trás de tudo, e você acha que é conspiração, que não é ela que tá fazendo isso. Deixa nos comentários aí pra gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.